Prepare-se para mergulhar no mundo dos monstros da vida real, enquanto revelamos 15 avistamentos surpreendentes que arrepiaram os espinhos de testemunhas oculares. Desde a enigmática caverna de Altamira, onde surgiu uma imensa serpente bestial, até os relatos impressionantes de dinossauros perambulando pelas ruas de Jacksonville, esses encontros desafiam a crença. Junte-se a nós enquanto apresentamos 15 monstros que foram avistados na vida real. Número 15. Trunco. Nesta era moderna, é fascinante que ainda existam indivíduos que acreditam na existência de criaturas colossais e aterrorizantes espreitando em vários corpos d'água. E eles estão absolutamente certos. Ocasionalmente, um espetáculo arrepiante se desenrola quando uma massa de carne e órgãos aparece nas praias, conhecida como Globster. Um desses acontecimentos extraordinários ocorreu em Margate, África do Sul, em 1924. Este Globster, em particular, possuía características únicas que cativaram as testemunhas. Descrito como uma entidade massiva com um tronco e pelo branco como neve, alguns até o compararam com um urso polar colossal. Surpreendentemente, testemunhas relataram que a criatura havia lutado com 2 orcas antes de encontrar seu destino na praia. Apesar de sua natureza intrigante, o Globster ficou sem exame de especialistas por 10 dias. Eventualmente, fotografias surgiram mostrando pessoas próximas à imensa massa branca, alimentando a curiosidade e o espanto. Criaturas peculiares, como a que apareceu em uma praia perto de Acapulco, México, em março de 2016, despertaram nossa curiosidade. Cientistas se aventuraram a fazer suposições sobre a massa amorfa de 13 pés de comprimento, com alguns propondo ser uma baleia, enquanto outros consideravam um lula. Embora teorias conflitantes persistissem, era evidente que a criatura havia encontrado seu fim pouco antes de sua descoberta, mesmo que ainda não estivesse completamente decomposta. Número 14. Homem-Mariposa. Nos anais da cultura popular, existe uma criatura que varreu a imaginação de uma cidade inteira, deixando um rastro de encontros arrepiantes em seu caminho. Contemple o Homem-Mariposa. Imagine um mundo abalado em seu âmago por uma manchete ecoando em todo o país, proclamando sedutoramente avistamentos de uma criatura do tamanho de um homem, parecida com um pássaro ou algo assombrando a desavisada cidade de Point Pleasant, Virgínia Ocidental, por mais de um ano, do frio de novembro de 1966 até os últimos dias de dezembro de 1967. O Homem-Mariposa reinou supremo, sua presença imponente lançando um manto de terror sobre os moradores desavisados. Relatos de testemunhas inundaram, pintando um quadro arrepiante de uma figura imponente, com asas estendendo-se por incríveis 10 pés e seus olhos vermelhos penetrantes cortando as noites mais escuras. O Homem-Mariposa tornou-se a personificação de pesadelos, uma criatura que desafiava explicações e abalava os próprios alicerces da realidade. Mas poderia este ser misterioso ser realmente um relicário do passado, relegado às páginas da lenda urbana? Com a chegada de novembro de 2016, trouxe uma súbita ressurgência de inquietação. Um morador local intrépido, movido por uma curiosidade insaciável, capturou imagens que reacenderiam as chamas da especulação. Estas fotografias, aparentemente retratando uma criatura alada humanoide com pernas peculiarmente curtas, injetaram nova vida no mito do Homem-Mariposa, deixando-nos a ponderar se ele realmente havia retornado das sombras. Além disso, o indivíduo responsável por estas imagens cativantes permanece firme, defendendo veementemente sua autenticidade. O que torna este encontro ainda mais intrigante é a alegação surpreendente de que eles estavam completamente alheios à lenda do Homem-Mariposa antes de seu encontro inexplicável com este monstro aéreo misterioso. O palco está montado para uma colisão de verdade e mistério, borrando os limites do que acreditamos ser possível. Número 13. Uma anaconda gigante. Trabalhar em um canteiro de obras já apresenta seus próprios desafios, mas encontrar uma anaconda colossal certamente não é algo que você gostaria de adicionar à lista. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de construtores na caverna de Altamira, no Brasil. Após uma explosão controlada, eles se depararam com um cenário impressionante. Uma anaconda de 10 metros de comprimento, pesando 210 quilos. Viva ou morta, esta criatura notável é considerada uma das maiores anacondas já documentadas. Os trabalhadores recorreram a um método bastante infame para transportar a serpente maciça. Eles aprenderam a um guindaste, revelando seu ventre adornado com manchas amarelas marcantes.
No entanto, essa decisão provocou críticas daqueles que acreditavam que a cobra deveria ter permanecido intocada em seu habitat natural. Vale ressaltar que a alegação de que os construtores mataram a cobra em vez de preservá-la em seu ambiente nativo permanece não comprovada. Outros especularam que a cabeça achatada da cobra no vídeo poderia indicar sua morte devido à explosão, ou por ser atingida por destroços caindo. Céticos levantaram dúvidas sobre a autenticidade do tamanho colossal da cobra, argumentando que fabricar tal criatura exigiria muito tempo e esforço, tornando improvável ser apenas um modelo. Alguns entusiastas propõem uma possibilidade intrigante, que o animal poderia ser uma titanoboa, uma espécie de cobra enorme que se acreditava extinta, mas conhecida por ter habitado a América do Sul em tempos antigos. Estes répteis colossais podiam alcançar pesos impressionantes de 1.300 quilos e comprimentos de até 13 metros. Se a cobra for real, poderia explicar os numerosos relatos históricos de criaturas serpentinhas gigantes relatadas na região. Curiosamente, moradores locais há muito compartilham histórias de avistamentos de enormes dinossauros saurópodes no rio Amazonas e águas próximas. Levanta um pensamento intrigante. Será que esses indivíduos confundiram uma cobra colossal com um dinossauro, imaginando-a com um longo pescoço e cauda parecido com os répteis antigos? A descoberta desta anaconda maciça fornece uma conexão interessante entre o folclore e a possível existência de criaturas extraordinárias na rica paisagem natural da região. Número 12. Megalodon. Prepare-se para ser cativado por um vídeo que desencadeou debates acalorados e reacendeu a antiga lenda do Megalodon. Aninhado nas profundezas da vasta biblioteca do YouTube, este extraordinário material, lançado em agosto de 2010, revela um espetáculo que o fará questionar tudo o que você pensava saber sobre o predador mais enigmático dos oceanos. Diz a lenda que o Megalodon, um leviatã dos mares, orgulhosamente percorria nosso planeta, ofuscando seu primo moderno, o grande tubarão branco. Com 18 metros de altura, sua presença formidável enviava calafrios pela espinha daqueles que ousavam navegar nas águas antigas. Mas e se o Megalodon não tivesse desaparecido no abismo da extinção, como a história dita? E se, escondido nas profundezas insondáveis, ainda vagasse um relicário desconhecido de uma era passada? Cientistas contam histórias de um fim arrepiante para essas bestas colossais, ligando sua extinção ao frio glacial das eras passadas. À medida que o mundo esfriava e as fontes de alimento diminuíam, o poderoso Megalodon desaparecia no esquecimento. No entanto, sussurros persistem, alimentados por especulações ousadas de que um punhado desses gigantes antigos conseguiu desafiar o destino, refugiando-se nos recantos mais escuros do oceano, muito além do alcance humano. E então, lá está, um momento congelado no tempo, capturado por exploradores intrépidos na Fossa das Marianas. A tela ganha vida, revelando um vislumbre tentador de um mundo que poucos já testemunharam. À medida que a isca atrai tubarões menores, a curiosidade atinge o pico e os corações aceleram. De repente, emergindo das profundezas turvas, materializa-se um behemoth, um tubarão maciço envolto em mistério e impressionante em escala. Ele se aproxima cautelosamente, cada movimento revelando sua cabeça, guelras pulsantes e barbatanas majestosas cortando a água com elegância sobrenatural. Enquanto você observa esta criatura colossal, sua imensa magnitude faz sua imaginação correr solta. Poderia este titã ser verdadeiramente o lendário Megalodon, desafiando as restrições do tempo? As evidências podem ser esmagadoras, mas as perguntas persistem. Esta criatura surpreendente é grande o suficiente para ser o lendário Megalodon, ultrapassando os limites do nosso entendimento? Será que algum dia desvendaremos o mistério que envolve estes habitantes do mar profundo? Número 11. Dinossauro de Jacksonville. No reino das descobertas extraordinárias, o aparecimento de dinossauros se tornou cada vez mais raro nos tempos recentes, dado que essas magníficas criaturas estão extintas há milhões de anos. No entanto, um vídeo intrigante capturado no centro de Jacksonville, Flórida, acendeu a curiosidade e a preocupação. Enquanto um repórter e um cinegrafista cobriam uma notícia, eles inadvertidamente gravaram imagens que retratam um dinossauro dentro de um canteiro de obras. Naturalmente, dúvidas surgiram quanto à autenticidade do vídeo, principalmente devido ao movimento errático da câmera, que torna desafiador discernir os movimentos da criatura. A questão que permanece é: um dinossauro colossal foi realmente capturado em filme em Jacksonville?
Ou este vídeo poderia ser um movimento estratégico para gerar publicidade para a nova exposição de dinossauros do zoológico de Jacksonville, que coincidentemente estava em construção na época do upload do vídeo? O último cenário parece mais plausível, dadas as circunstâncias. Provavelmente o vídeo foi intencionalmente divulgado para despertar interesse e expectativa em torno da iminente exposição de dinossauros do zoológico, aproveitando a fascinação que os dinossauros continuam a exercer na cultura popular. Embora a autenticidade do vídeo possa ser questionada, seu impacto em aguçar a imaginação e provocar discussões sobre a possibilidade de encontrar essas criaturas pré-históricas nos dias de hoje é indiscutivelmente intrigante. Número 10. Macaco catinguento. As lendas das criaturas elusivas e mal-cheirosas da Flórida, conhecidas como símios fedorentos, persistiram ao longo da história, mas durante as décadas de 60 e 70, os relatos de avistamentos aumentaram. Testemunhas descreveram um odor pungente semelhante ao de um gambá emanando dessas criaturas, que diziam ser de cor vermelha enferrujada. Um indivíduo notável na vanguarda do fenômeno do macaco catinguento é Dave Shelley, nativo de Oxopee. Em 2000, Shelley afirmou ter capturado imagens de um macaco catinguento, embora céticos argumentassem que era apenas uma pessoa vestida de gorila. Indiferente ao ceticismo, Shelley estabeleceu a sede do macaco catinguento, um centro de pesquisa dedicado a comprovar a existência dessas criaturas misteriosas. Sua busca vitalícia para provar sua existência começou quando tinha 10 anos de idade, quando teve seu primeiro encontro. Naquele mesmo ano, uma fotografia foi entregue secretamente ao escritório do xerife de Sarasota, causando alvoroço. Os especialistas estavam divididos sobre se a criatura retratada na imagem era um orangotango. A controvérsia cercou a identificação, deixando a verdadeira natureza da criatura em questão. Avançando para 2012, o cineasta Stacy Brown teve um encontro noturno notável no Parque Estadual Torreya, na Flórida. Brown afirma ter capturado imagens térmicas de um macaco catinguento durante esse encontro e, para apoiar suas descobertas, conseguiu coletar pelos após observar a criatura navegar por uma barreira de arame farpado. Essas amostras de pelo foram enviadas para um laboratório para análise, e, para sua surpresa, os resultados revelaram uma criatura não identificada. A busca contínua pelo macaco catinguento e o acúmulo de evidências intrigantes continuam a cativar pesquisadores e entusiastas. Enquanto os debates e o ceticismo persistem, o fascínio de desvendar a verdade por trás dessas criaturas elusivas alimenta a dedicação daqueles que se esforçam para lançar luz sobre sua existência. Talvez um dia os mistérios em torno dos símios fedorentos da Flórida sejam desvendados, proporcionando uma adição ao mundo da criptozoologia. Número 9. Yeti. Em 1951, enquanto o mundo maravilhava-se com a primeira ascensão bem-sucedida do Monte Everest, uma expedição audaciosa liderada pelo intrépido Eric Shipton desvendou um segredo surpreendente que ecoaria através dos tempos. A equipe de Shipton tropeçou em uma revelação em meio às vistas impressionantes e terrenos perigosos ao longo do caminho para a glória. Gravadas na paisagem gelada estavam pegadas que desafiavam explicações racionais, pegadas de Yeti. Dr. Michael Ward ficou ao lado de Shipton, seus corações acelerados com uma mistura inebriante de exaltação e apreensão. Cada pegada, um testemunho impressionante do desconhecido, media espantosos 33 centímetros de comprimento, o dobro da largura de um pé humano. Mas isso não era tudo. Como se as pegadas sozinhas não fossem suficientes para provocar uma tempestade de especulação, Shipton e sua equipe fizeram uma descoberta ainda mais desconcertante gravada no glaciar gelado: uma série de marcas de garras. O mistério se aprofundou e o mundo não pôde deixar de se perguntar: o Yeti realmente existe? As peças intrigantes do quebra-cabeça não pararam por aí. Mergulhando nos anais da história do montanhismo, descobrimos outra parte da história elusiva do Yeti. Em 1937, Frank Smythe, um ousado montanhista inglês, encontrou-se frente a frente com um espetáculo fascinante. Um rastro de pegadas adornando a neve imaculada. Uma fotografia preservou a evidência para a posteridade, capturando a imaginação do mundo. No entanto, especialistas opinaram. Suas vozes tingidas de ceticismo, supondo que esses rastros pertenciam mais provavelmente a um simples urso. Avançando para os dias atuais, ecos da presença do Yeti ressoam em uma reviravolta impressionante.
O exército indiano declarou ousadamente a descoberta de pegadas de Yeti nos majestosos Himalaias em 2019. O mistério permanece vivo, agitando as brasas de nossa curiosidade e deixando-nos a ponderar se esta criatura lendária, o Yeti, ainda perambula pelos picos nevados, iludindo nosso alcance e desafiando nosso entendimento do mundo natural. Número 8. O coveiro. Entre no mundo misterioso dos cemitérios, onde a linha entre os vivos e os mortos se torna turva. Ao contrário da agitação de um shopping, esses terrenos sagrados carregam um mistério que envia calafrios pela espinha. Prepare-se para ser cativado por histórias arrepiantes do paranormal, que tecem uma teia intrincada de medo em torno desses locais sagrados. Duas adolescentes aventureiras buscando alívio do mundano deparam-se com um cemitério em Akron, Ohio. A curiosidade despertada, elas se aventuraram mais fundo no desconhecido, apenas para se depararem com uma visão assustadora. Uma figura sombria envolta em escuridão, absorta em uma tarefa aparentemente sobrenatural, cavando em um túmulo. Sentindo a gravidade da situação, as garotas rapidamente pegaram suas câmeras, determinadas a capturar esse fenômeno bizarro. Mal sabiam elas que essa decisão as impulsionaria para um reino de incertezas. A filmagem, agora viral, deixa especialistas e amadores perplexos. Enquanto alguns especulam que é um jovem Sasquatch procurando sustento, eu me encontro cético em relação a essa teoria. A verdade permanece elusiva, deixando-nos a imaginar o que realmente se esconde por baixo da superfície desse encontro arrepiante no cemitério. Número 7. Monstro marinho da Ilha Hook. Vamos nos aventurar para as costas remotas e selvagens da Ilha Hook, uma joia escondida localizada na costa de Queensland, Austrália. Entre suas águas turquesa prístinas e recifes de corais vibrantes, um enigma aguarda desvendamento. Um mistério que catapultou esta ilha para o centro das atenções globais em 1964. A história começa com fotografias hipnotizantes que emergiram das profundezas da Baía de Stonehaven, capturadas pelo intrépido Robert Leserec. O que ele testemunhou naquele dia fatídico enviaria ondas de choque pelo mundo afora, algo nunca visto antes. Uma criatura emergiu das profundezas, sua forma lembrando a de um girino gigantesco, uma maravilha marinha de outro mundo, com impressionantes 80 pés de comprimento. Conforme a fotografia circulava, uma enxurrada de teorias e especulações varreu as mentes curiosas de especialistas e entusiastas. Alguns propuseram explicações racionais, sugerindo que a criatura impressionante poderia ter sido um pedaço de plástico astutamente cortado ou um balão Skyhook desinflado, um mero truque de ótica. No entanto, para aqueles que anseiam pelo suspense do desconhecido, ousamos abraçar uma possibilidade mais empolgante, um verdadeiro monstro marinho. Número 6. Medusa gigante do deserto. Nos anais de encontros inconvencionais, um vídeo surpreendente capturou os corações e mentes de aventureiros, céticos e teóricos da conspiração em 2014. Imagens de tirar o fôlego surgiram, deixando o mundo perplexo e questionando os limites da possibilidade. Elas apresentavam um evento enigmático em que um jato militar não identificado dos Estados Unidos, destinado a AOS Cels, teve um encontro inesperado, atacando uma medusa colossal em meio à desolação do deserto. Sim, você ouviu certo. Uma medusa nas areias áridas do deserto. A cena misteriosa incendiou a imaginação, enquanto o vídeo se espalhava como fogo selvagem pela internet, incitando especulação e intriga. Sussurros de experimentos militares clandestinos, encontros alienígenas e até uma sequência secreta da icônica franquia, Tropas Estelares, preencheram as ondas do ar. O próprio tecido da realidade parecia se desfazer enquanto os limites entre o concebível e o fantástico eram despedaçados. No entanto, em meio ao alvoroço e confusão, uma pergunta ainda permanece. Qual é a verdade por trás deste espetáculo alucinante? Seria um elaborado engano, um golpe de serendipidade ou, ousamos dizer, uma anomalia interestelar? O mistério em torno da autenticidade do vídeo e a localização exata desse confronto surreal continua a convidar debates acalorados e escrutínio intenso. Agora é hora da escolha do inscrito de hoje. Senhoras e senhores, contemplem o incrível monstro de fumaça gigante. Não estamos falando de uma simples nuvem de fumaça. Imaginem uma formação colossal de cinzas e detritos tomando a forma de um homem de fumaça imponente, evocando visões de espíritos ancestrais da Terra ou criaturas elementais de fogo. Sua presença se ergue imponente, com uma cabeça, corpo e membros distintos pairando acima da cidade desavisada abaixo.
E não vamos ignorar aquele olho vermelho ardente examinando o terreno de maneira ameaçadora à medida que avança. Mas segurem firme, meus amigos, pois este espetáculo alucinante não é mero fruto da imaginação. Múltiplas câmeras de vários ângulos capturaram esta maravilha impressionante. De acordo com o Mirror UK, essa fumaça da erupção do vulcão Calbuco era humanoide, e muitas teorias se seguiram. Estamos falando de evidências inegáveis, pessoal. O monstro de fumaça é real. Ou será? Este homem de fumaça colossal pode ser apenas um lembrete severo de que um olhar atento está sobre nós, analisando cada movimento nosso. É concebível que a erupção tenha liberado um espírito ou demônio formidável escondido nas profundezas da Terra? Ou tudo isso poderia ser uma extraordinária coincidência? Número 5. Ningen. Diferente dos antigos mitos ou lendas que resistiram ao teste do tempo, os primeiros sussurros do Ningen emergiram há apenas um piscar de olhos atrás, no moderno fórum japonês 2Channel. Foi lá que contas desse evento extraordinário primeiro surgiram, dando origem à intriga e especulação. A lenda conta que um navio baleeiro japonês, navegando pelas águas traiçoeiras da costa da Antártica, deparou-se com um espetáculo impressionante que deixaria uma marca indelével em sua memória coletiva. Imagine a cena se desdobrando diante de seus olhos incrédulos. Uma figura humanoide pálida emergiu graciosamente das profundezas do oceano, lançando um brilho etéreo sobre a tripulação hipnotizada. Relatos de testemunhas divergem, contribuindo para o mistério em torno deste enigma aquático. Alguns corajosos afirmam que o Ningen possuía tanto braços quanto pernas, assemelhando-se a um híbrido entre humano e baleia. Outros falam de apêndices como barbatanas, caudas e até tentáculos, tecendo um tapete de possibilidades arrepiantes. As variações nesses testemunhos apenas aumentaram a intriga em torno desta criatura elusiva. Em 2007, a história tomou um rumo inesperado quando a revista paranormal japonesa Mu revelou uma notável captura de tela do Google Earth, que parecia capturar um Ningen atravessando a vasta extensão do Atlântico Sul. Essa revelação enviou ondas de choque através dos curiosos e céticos, deixando um sentimento persistente de inquietação. A imagem, se nada mais, é inegavelmente assombrosa e levanta a questão: que outros segredos o Ningen guarda? Infelizmente, muito permanece envolto em incerteza a respeito do Ningen. A verdade nos escapa, tentadoramente próxima, mas frustrantemente fora de alcance. Mesmo com nosso entendimento limitado, não se pode negar o fascínio arrepiante desta estranha criatura. Número 4. Lobisomem. Entre no reino cativante do Brasil, uma terra conhecida por suas intrigantes histórias de avistamentos de lobisomens. Neste relato extraordinário, um incidente notável se desenrolou, capturado em câmera para todos testemunharem. Após inúmeros relatos de encontros ao longo de vários meses, um momento crucial chegou. Escondida discretamente nos limites do quintal de um homem, uma câmera de vigilância tornou-se a observadora silenciosa deste evento arrepiante. Pingu, uma figura local em sua comunidade, ficou atônito ao ver as imagens se desenrolarem, revelando o que parecia ser um lobisomem. O vídeo o convida para a serenidade do jardim de Pingu, banhado sob o céu noturno encantador, apenas para ser abruptamente interrompido pela súbita emergência de uma criatura colossal negra, aparentemente materializando-se do nada. Enquanto seus movimentos se assemelham com os de um cão, a pura magnitude de seu tamanho desafia todas as expectativas de normalidade. Esse enigma de tamanho e selvageria pertence a um reino intocado pelo entendimento convencional. Céticos ponderam a possibilidade de um humano perturbado, mas um exame mais detalhado de suas características faciais inconfundíveis rapidamente descarta tais especulações. A enormidade desta entidade monstruosa supera qualquer animal selvagem conhecido, mesmo no extraordinário reino da vida selvagem do Brasil. Prepare-se para testemunhar o vídeo em primeira mão, imergindo-se neste enigma que implora por seus pensamentos e interpretações. É realmente um lobisomem, uma criatura de mito e lenda, ou existe uma explicação mais racional à espreita? Número 3. Chupacabra. Prepare-se para ser transportado ao reino de criaturas misteriosas enquanto exploramos a fascinante lenda do chupacabra. Suas origens remontam a 1995, quando apareceu nas paisagens verdejantes de Porto Rico. Imagine isto, uma criatura parecida com um urso diminuto, adornada com uma fileira sinistra de espinhos ao longo de suas costas, capturando a imaginação de todos que a encontram. O nome chupacabra ressoa com um ar de intriga, pois sua tradução em espanhol pinta um quadro vívido. Esta entidade elusiva é conhecida como o sugador de cabras.
A lenda diz que se alimenta do sangue do gado, deixando para trás um rastro misterioso por onde quer que passe. Enquanto rumores de sua existência se espalham como fogo selvagem, o coração da mitologia do chupacabra permanece enraizado nos reinos de Porto Rico, norte do México e sul dos Estados Unidos, onde contos de encontros continuam a arrepiar aqueles que escutam. Mas ousamos imaginar que o chupacabra possa se aventurar além dessas fronteiras bem estabelecidas? Contas sussurradas insinuam suas incursões em territórios desconhecidos. Em 2019, rumores surgiram de um avistamento alegado em Houston, acendendo uma faísca de curiosidade e expandindo a mitologia em constante evolução desta criatura. Poderia o chupacabra possuir uma vontade de vagar que o leva muito além de seus conhecidos campos de caça? As profundezas da internet guardam uma joia curiosa que alimenta a imaginação e desafia nossas percepções. Um vídeo compartilhado em 2016 apresenta um vislumbre tentador do desconhecido. Dentro de suas molduras, testemunhamos uma criatura bípede, suas costas curvadas sob o peso do intrigante. Conforme o vídeo se desenrola, vozes assombrosas falam em tons melífluos de português, adicionando uma qualidade etérea ao enigma. Dinâmico, porém perturbador, a criatura capturada em filme nos deixa questionando o tecido de nosso entendimento. O chupacabra, uma criatura fascinante e temível, elude a captura e a compreensão como um sopro de fumaça. Sua existência dança nas franjas de nosso entendimento, convidando-nos a explorar mais enquanto desvendamos os fios do folclore e dos testemunhos, aventurando-nos em um reino onde a realidade e a lenda se entrelaçam. Número 2. Manta oceânica gigante. Prepare-se para se maravilhar com as maravilhas do oceano enquanto mergulhamos no fascinante mundo da manta oceânica gigante, um verdadeiro titã dos mares com uma impressionante envergadura que pode alcançar até 9 metros. Esta magnífica criatura detém o título de maior raia em existência e está entre os maiores peixes conhecidos pela humanidade. Apesar de seu tamanho massivo, essas mantas colossais compartilham uma estratégia de alimentação única com as maiores espécies de filtragem marinha, como os tubarões-baleia e as baleias de barbatana. Elas deslizam graciosamente pela água, suas bocas amplas meticulosamente filtrando pequeno plâncton e outros organismos minúsculos que servem como sua principal fonte de nutrição. É uma visão notável testemunhar esses seres majestosos continuamente em movimento, peneirando sem esforço seu sustento das águas circundantes. Auxiliando-os nesta técnica de alimentação estão seus distintos lobos cefálicos, flaps modificados localizados em suas cabeças, que engenhosamente guiam um maior volume de água e alimento para suas bocas à espera. As mantas gigantes habitam os oceanos temperados, tropicais e subtropicais em todo o mundo, marcando presença em áreas offshore, habitats marinhos e até praias frequentadas que transbordam de produtividade. Para aqueles que buscam capturar a beleza impressionante dessas criaturas em filme, uma oportunidade primordial surge quando elas transitam entre águas quentes e frias, uma jornada que empreendem regularmente. Foi na deslumbrante costa mexicana que mergulhadores se encontraram imersos em um encontro verdadeiramente impressionante, capturando este notável vídeo que o transporta para o reino etéreo desses gigantes gentis. Nadar ao lado de um desses seres magníficos é experimentar uma emoção semelhante a voar ao lado de um avião diminuto, oferecendo um vislumbre do mundo extraordinário que se desdobra sob a superfície do oceano. Número 1. O astronauta de Solway Firth. Ao mergulharmos no reino dos supostos encontros alienígenas, devemos navegar pelas águas traiçoeiras do engano para descobrir a verdade escondida nas sombras da incerteza. Muitas imagens e filmes ao longo da história aguçaram nossa imaginação, apenas para serem desmascarados como engenhosas farsas. Quem poderia esquecer o infame vídeo da autópsia alienígena que tanto hipnotizou quanto enganou o mundo em 1995, cuja verdadeira natureza foi revelada uma década depois? No entanto, em meio ao mar de fraudes, permanece um lampejo cintilante de intriga, um mistério conhecido como o astronauta de Solway Firth. Nossa história se desenrola nas paisagens idílicas de Cumbria, Inglaterra, onde um bombeiro chamado Jim Templeton buscava sossego e relaxamento no etéreo pântano de Burgh. Inconsciente das ondas cósmicas que logo cativariam o mundo, Templeton apontou sua câmera para sua amada filha de 5 anos, capturando a inocência da juventude em uma série de fotografias encantadoras. Mal sabia ele que uma figura enigmática emergiria dentro desta coleção de memórias preciosas, envolta em mistério e assustadoramente reminiscente de um astronauta do grande além.
Nesta imagem etérea, a silhueta sombria da entidade semelhante a um astronauta paira ao fundo, desafiando explicações convencionais. As teorias surgem, entrelaçando-se com os sussurros de curiosidade. Essa figura é realmente a esposa de Templeton, adornada com um vestido azul pálido que parece branco devido à superexposição? Céticos levantam suas vozes, lançando dúvidas sobre a validade desta interpretação, mas o fascínio pelo astronauta de Solway Firth persiste, evocando um sentimento de maravilha e perplexidade. É um enigma persistente, desafiando nossas noções preconcebidas e nos convidando a explorar as linhas turvas entre a realidade e o extraordinário. Ao chegarmos ao fim de nossa jornada pelo reino dos monstros da vida real, esperamos que esses encontros tenham deixado você tanto maravilhado quanto intrigado. Você já encontrou um monstro na vida real? Adoraríamos ouvir suas histórias. Continue aqui em nosso canal e veja esse vídeo que mostra o que os cientistas descobriram no deserto do Saara. Teria tido água algum dia? Assista ao vídeo e descubra. Até já, pessoal!